Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas, focando na estreia do Top 5 e na continuidade de Avatar, Zootopia e A Empregada. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triple F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Na primeira posição ficou um filme do Chris Pratt. O Chris Pratt, obviamente, é um dos astros aí famosos em Hollywood. Muitas pessoas argumentam se esses atores da Marvel são grandes estrelas ou se os personagens são as grandes estrelas. Eu trouxe aqui alguns filmes do Chris Pratt para tentar trazer um pouco mais de informações aí para esse debate. E realmente a gente vê que muitos desses astros não têm tanto sucesso fora dos filmes, né, de grandes franquias. Obviamente o Chris Pratt está fazendo uma porrada de animações, ele fez o Garfield, o Super Mario, parece que todas as vozes em Hollywood eles querem dar pro Chris Pratt. E o sucesso dele como Star-Lord, né, em Guardiões da Galáxia é inegável, é um dos personagens que conseguiu conquistar o público. Guardiões da Galáxia surgiu do nada e se transformou numa das grandes franquias do universo cinematográfico mais bem-sucedido de todos os tempos. Mas dessa vez o filme Justiça Artificial, ou Mercy, que seria basicamente clemência, né, alguma coisa nesse sentido, o filme abriu com somente 11,1 milhões de dólares, ele ainda não teve uma estreia global e ele teve um orçamento de 60 milhões de dólares. Tem um pequeno asterisco ao lado, que é um filme da Amazon, foi um filme produzido pela Amazon MGM Studios, né, então a intenção possivelmente é de fato lançar esse filme em um serviço de streaming, né, que é o próprio Prime Video. Então talvez esse lançamento cinematográfico seja algo especial, digamos assim, mais ou menos como a Netflix está fazendo esporadicamente. Mas de qualquer forma, não dá pra gente levar isso em consideração no quadro chamado Clube da Bilheteria. É óbvio que o filme não foi bem sucedido, bem distante disso. Óbvio que ele ainda não teve uma estreia global, mas ele deveria ter feito pelo menos uns 40, 50 milhões de dólares na sua abertura, ainda mais com um grande ator, né, atualmente como o Chris Pratt. E aqui eu separei alguns filmes de ficção do Chris Pratt. Obviamente tem muitos outros, tem o filme de Velho Oeste, lá que ele fez, acho que é Sete Homens e um Destino. Tem uma porrada de filmes, como eu falei, algumas animações que ele já fez as vozes, filmes que bateram ali a marca de 1 bilhão de dólares, como é o caso do Super Mario. Aqui eu separei filmes mais protagonizados pelo Chris Pratt e com esses elementos de ficção científica, filmes mais futuristas e etc. Então a gente começa com Guardiões da Galáxia, obviamente, que abriu com 94 milhões e fez 773 milhões. Como eu falei, um dos grandes sucessos do universo Marvel. Depois, em 2016, o filme Passageiros, com a Jennifer Lawrence, um filme que eu acho que poderia ser muito melhor, mesmo que você só reorganizasse as cenas dentro do filme. Ele abriu com 14 milhões e fez 303 milhões de dólares, então foi sim um filme bem sucedido, porque fez basicamente 3 vezes o seu orçamento. Depois, A Guerra do Amanhã, que é um filme da Prime Video, que fez 19 milhões de dólares com orçamento de 200 milhões, então é mais um desses filmes que não traz uma grande bilheteria, mas que é um filme produzido para um serviço de streaming, no caso a Prime Video. E aí o filme seguinte dele, com essas mesmas temáticas, né, foi o Electric State, que é o nome em português também, eu procurei o nome aqui no Brasil, é The Electric State. O filme abriu, não teve abertura, não teve bilheteria total, porque é um filme da Netflix e o orçamento reportado foi de 320 milhões de dólares. É um filme dos irmãos Russo, que fez os filmes dos Vingadores e etc. Então esses caras, né, perderam um pouquinho o controle, porque eles gastaram nesse filme mais ou menos o que eles gastariam para um filme um pouco menor dos Vingadores. Então, realmente, o filme não foi bem sucedido na Netflix, foi um filme que basicamente não trouxe, né, bate-papo ali entre as pessoas, nem fez muito sucesso na plataforma. E agora o filme Justiça Artificial, que, como eu falei, tá tendo uma abertura péssima. Na verdade, ele teve uma estreia mundial, ele tá com 22 milhões. Eu acho que a hora que eu fiz aquela primeira tela não tinha ainda entrado, depois eu atualizei os números. Ele fez 22 milhões com um orçamento de 60. Então, se ele tiver um multiplicador 3, ele vai basicamente chegar
ao seu orçamento, que é um resultado terrível. Então esse filme já dá praticamente para ser colocado na categoria de fracasso a essa altura. Na segunda posição, um filme que com certeza vai levantar muita discussão com o passar dos anos. Muitas pessoas vão utilizar esse filme para dar uma estudada nessas grandes franquias, porque o filme Avatar 3 continuou na segunda, na verdade caiu, né, da primeira para a segunda posição. Teve uma queda de 51,7%, que não foi uma queda positiva, principalmente se a gente comparar com os outros filmes do Avatar. O filme fez mais 7 milhões de dólares e chega a 1,378 bilhão de dólares, que é um resultado muito ruim para um filme do Avatar. Você pode se perguntar, eu sei que algumas pessoas comentaram no vídeo anterior, pô, como é que você pode falar que um filme que fez 1,3 bilhão de dólares não está sendo tão bem sucedido assim? Primeiro porque o filme teve um orçamento acima dos 400 milhões de dólares, mais o marketing e assim por diante, né? E o filme, o antecessor dele fez mais de 2 bilhões e o inicial, né, o primeiro filme do Avatar, fez quase 3 bilhões. Então, a franquia caiu de quase 3 bilhões para mais de 2 bilhões, para agora 1,3, né, chegando, engatinhando praticamente para 1,4. Eu não acho que esse filme vá conseguir ultrapassar 1,5 bilhão de dólares, que seria o mínimo do mínimo do mínimo, né, aceitável para um filme como esse. E aqui o avanço semanal, né, o filme avançou mais 56 milhões de dólares do final de semana passado para esse. Então eu imagino que até o final de semana que vem ele vai ultrapassar por pouco a marca de 1,4 bilhão de dólares, depois 1,420, 430, né? Eu acho que o limite do limite seria justamente 1,5 bilhão se ele conseguir trazer mais dinheiro aí através de uma longevidade grande em alguns países, que o filme até vem tendo, mas como eu vou mostrar para vocês, o resultado está aumentando muito pouco também no mercado internacional. Então não tem muito uma luz no fim do túnel, digamos assim, de muitas pessoas querendo assistir esse filme 3. Como eu falei no vídeo anterior, eu acho que a espera entre o primeiro e o segundo foi tão grande que foi quase como se estivesse pegando uma nova geração para assistir os filmes do Avatar, né, de 2009 para 2022. Então uma espera de 13 anos entre um filme e outro. Já dava para o Avatar ser nostálgico, digamos assim. Quem assistiu com 20 anos agora estava assistindo o outro com 33. Só que agora o filme chegou 3 anos depois, praticamente, então parece que não deu aquela mesma sensação de voltar para assistir o filme. E eu falo por mim, porque eu assisti o segundo, eu assisti o primeiro, obviamente, né, várias vezes na sala de cinema, era uma experiência 3D sensacional, assisti o segundo e não assisti o terceiro. Então, falando por experiência própria, eu sei que muitas pessoas que eu conversei falaram a mesma coisa, que vão deixar chegar no Disney Plus ou em alguma outra plataforma para assistir o filme. E comparando, né, o avanço semanal, fica mais claro ainda. O Avatar de 2009, no final de semana 6, que é esse final de semana que a gente está agora, fez 34 milhões de dólares, o segundo fez 20 milhões de dólares e o terceiro, como eu falei para vocês, fez 7 milhões de dólares. Então, para cada 5 dólares que o outro filme fez, o primeiro filme fez, esse filme fez somente 1. Então caiu, né, de forma vertiginosa aqui nos primeiros 38 dias de lançamento. O primeiro filme tinha feito 551, o segundo 598 e o terceiro 378. Então uma queda realmente muito brusca de um filme para o outro. Novamente, não dá para chamar o filme de flop, não dá para chamar o filme de fracasso, mas dá para a gente chamar sim de uma grande decepção. Um filme que faz vamos dizer, que o filme chegue a 1,5, vamos ser otimista. O filme chegou a 1,5, ele fez 1,3 bilhão de dólares a menos do que o primeiro filme e quase 1 bilhão de dólares a menos do que o segundo filme. Não dá, né, para passar pano, digamos assim, e dizer que o filme está sendo extremamente bem sucedido para os padrões que os filmes anteriores criaram. Seria basicamente como se o próximo filme dos Vingadores fizesse 1 bilhão de dólares e as pessoas falando, ó, finalmente o filme bateu 1 bilhão de dólares, mas não, pô, 2 filmes dos Vingadores já bateram a marca dos 2 bilhões de dólares, então não seria nenhuma surpresa que o próximo filme lá faça
um resultado, né, pelo menos de 1,8, 1,9 bilhão. E eu continuo acompanhando o lançamento internacional do filme em vários territórios. Eu fiz o quadrinho do primeiro, do segundo e do terceiro. No terceiro eu compilei todas essas informações. Então a gente continua vendo esse terceiro filme, assim como no mercado norte-americano, esse terceiro filme bem aquém das expectativas no mundo inteiro. Na China, o primeiro filme fez 262, o terceiro 155, a França 180 contra 99, na Alemanha 166 contra 80, no Reino Unido 153 milhões de dólares contra 51 milhões de dólares. Então somente no Reino Unido são 102 milhões de dólares a menos. Na Espanha, de 112 para 35, na Itália, de 96 para 29. Então, vocês podem ver que a maioria dos territórios teve uma queda realmente muito grande. No Japão, então, de 174 para 14. Então, se você somar Alemanha, Reino Unido, França, só aqui já está dando 400 milhões de dólares, mais ou menos. Na Rússia, então, de 117 milhões para 0, porque o filme nem teve uma estreia em território russo. Na Coreia do Sul, de 112 para 51. Na Austrália, de 106 para 34. No Brasil, inclusive, de 59 para 21. No Brasil, o filme caiu praticamente para 1/3. E no México, de 47 para 39. Então, o México é o único país que dá para eles falarem: a gente está bem na fita, porque a queda não foi tão acentuada assim. Então, eu sei que muitas pessoas questionam. O filme continua sendo um filme muito grande. É um filme grande, mas é uma decepção. Eu tô assistindo agora, né, o Australian Open, seria o equivalente ao Carlos Alcaraz e o Jannik Sinner, eles perderem nas quartas de finais. Pô, é um resultado bom chegar nas quartas de final de um Grand Slam? Pô, pra todo mundo é, né, pra maioria dos jogadores é, mas pra esses dois caras não, porque eles chegam em basicamente todas as finais. Então, se eles tiverem um resultado positivo pra muita gente, não é um resultado positivo pra eles, né? Por isso que eu tô usando muito a comparação com a ascensão de Skywalker, ou até mesmo esse novo filme do Jurassic Park. Fez 800 milhões de dólares, pô, que legal, 800 milhões de dólares. O primeiro filme do Jurassic World fez 1,5 bilhão, depois 1,3, depois 1 bilhão, e esse 800 milhões. Então, para um filme do Jurassic World, foi um resultado decepcionante. E pessoal, se vocês ainda não assinam um VPN, rapidinho aqui para vocês falar do NordVPN, é um dos grandes parceiros aqui do canal. Vocês sabem que eu só recomendo produtos que eu utilizo pessoalmente. É o melhor VPN que eu já utilizei, ajuda a proteger o seu computador. Eles têm 3 planos muito bons, eu vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. Então vale muito a pena, você pode usar a internet de outros países se você quiser. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Se vocês utilizarem, é uma forma muito legal de vocês ajudarem o canal. E se vocês não gostarem, vocês podem desistir, tem lá uma opção, né, 30 dias e etc. Então vale muito a pena. Novamente é uma forma bem legal de ajudar o canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E a gente vai para a terceira posição, que é Zootopia 2. O filme teve uma queda de 37%, que foi uma queda até que acentuada, né, pelo que o filme vinha trazendo nas semanas anteriores. O filme trouxe mais 5,7 milhões e chega a 1,744 bilhão de dólares. Eu não acho que ele vai ter muito mais força a partir de agora, nem acho que a Disney vai ter tanto interesse em continuar empurrando, porque agora dependeria de muito dinheiro em marketing, né, para o filme conseguir trazer mais muito dinheiro. E o filme que tinha crescido 52 milhões na semana anterior, cresceu 38. Então uma queda não tão acentuada assim, né? Se a gente somar os 7 dias do final de semana, a queda foi um pouco maior, mas o filme, né, continua trazendo um valor satisfatório. Eu acho que vai chegar mais ou menos ali na casa de 1,8 bilhão e vai chegar ao fim, aí possivelmente com relançamentos e etc. Existe sim a possibilidade do filme chegar à marca dos 2 bilhões, mas eu acho que no futuro, como eu disse, com relançamentos em território chinês, em território americano e assim por diante, mas não agora em 2026. E aqui outras informações, né, envolvendo esse filme que eu já abordei várias vezes. Eu vou passar rapidinho, né, as maiores aberturas em território chinês, onde o filme agora oficialmente se tornou o maior filme em território chinês, né, filme norte-americano, porque ultrapassou Vingadores Ultimato. Isso é algo que já estava sendo bastante especulado há algum tempo, agora foi oficial, foi noticiado e tudo mais, trazendo o update do Dia de Ação de Graças, onde o filme já se tornou de longe o maior já fazem algumas semanas.
bateu de longe também o seu antecessor Zootopia. É a maior sequência da Disney. A Disney está trazendo muitas sequências bem-sucedidas, inclusive as últimas 3 bateram a marca de 1 bilhão, Frozen 2, Moana 2 e Zootopia 2. E aí a gente avança para a 4ª posição, o filme A Empregada, que se manteve na 4ª posição, assim como Zootopia se manteve na 3ª posição. O filme trouxe mais 4,2 milhões de dólares, caindo 51%, e o filme chega a 294 milhões, um sucesso gigantesco, né? Novamente, tem toda aquela situação envolvendo a Sydney Sweeney. A Amanda Seyfried também tem uma carreira muito boa. No comecinho da década de 2010, ela estava em tudo, né? Ela fez muitos filmes de sucesso, fez um dos meus filmes favoritos, que é Os Miseráveis. Eu gosto muito do musical, eu acho um dos melhores musicais. E eu mantive atualizado, né, aquele quadrinho que eu tinha feito com a Sydney Sweeney, né, com os últimos lançamentos. Eu fiz também agora o quadro com a Amanda Seyfried. Não peguei os últimos lançamentos, peguei alguns, né, meio espaçados, digamos assim, principalmente filmes que ela é ou protagonista ou coprotagonista, como no caso Mamma Mia, que ela é coprotagonista junto, né, com a Meryl Streep. O filme fez 610 milhões. Aí o filme Chloe, que eu achei interessante porque parece pelo menos ter uma temática semelhante com esse filme A Empregada. O filme fez 14 milhões. Depois Querido John fez 115 milhões, que ela faz par romântico com Channing Tatum. Depois Cartas para Julieta fez 80 milhões. Então nesses 2 anos ela era a queridinha, né, dos filmes românticos, digamos assim. Aí veio também em 2011 Chapeuzinho Vermelho, que fez 97 milhões. E aí teve um salto onde ela fez vários filmes que ela não necessariamente era a única protagonista, né? Ela fez o filme Anon, se não me engano, que é um filme da Netflix. Então também não tem bilheteria para eu colocar aqui. E agora o filme A Empregada com 294 milhões. Então é uma atriz com uma carreira gigantesca, com muitos grandes sucessos. Se vocês quiserem, eu trago mais filmes, né, com a atriz na semana que vem. E fechando o top 5 ficou o filme Extermínio, que seria basicamente Extermínio 4, né, Templo dos Ossos, mas 28 anos depois. O Templo dos Ossos é um filme que eu tô esperando bastante para ver, porque eu vi o terceiro. Na verdade, eu vi os 3, né? Eu vi o primeiro, Extermínio, lá com Cillian Murphy, mais antigo. Vi o segundo, vi o terceiro, basicamente na sequência. E agora eu tô bem animado para assistir esse novo capítulo, apesar do filme estar sendo um desastre nas bilheterias. O filme despencou 71%, mesmo com uma aceitação muito boa, e o filme ele chega a somente 20 milhões de dólares no mercado norte-americano e 46 milhões de dólares no mercado internacional, com um orçamento de muito mais do que isso. O orçamento, se não me engano, é de 67 milhões. Então, o filme está bem distante de se tornar lucrativo e ele sofre mais ou menos do que eu falei do Avatar, né? Eu acho que muitas pessoas que assistiram o primeiro, principalmente, e gostaram bastante, queriam muito assistir esse terceiro filme, porque o segundo ficou meio solto ali na cronologia, né? E as pessoas gostaram, assistiram, só que aí, poucos meses depois, já veio mais um. Então acho que as pessoas foram pegas até meio desprevenidas. Eu, como eu falei, acabei de assistir o filme, o terceiro, parece que já chegou o quarto, né? Então não dá aquela vontade de ir aos cinemas, mas com certeza é um filme com muito potencial quando chegar nos serviços de streaming. E um filme que se tornou o maior sucesso da A24 em território norte-americano foi o filme Marty Supreme, do Timothée Chalamet. Bateu o filme tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Chegou a 97 milhões, alguma coisa assim, no mercado norte-americano, batendo os 75 milhões lá que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo fez. E o filme chega a 105 milhões no mercado internacional, apesar dele ter tido poucas estreias. Eu tô vendo muita gente comemorando demais o resultado de Marty Supreme, que bateu 100 milhões de dólares. Vale a gente lembrar que o orçamento desse filme é entre 60 e 100 milhões. Eu vi muitas fontes falando que eles gastaram 100 milhões, outras que eles gastaram 60. Então eu fui otimista, digamos assim, mas mesmo nesse cenário, o filme ainda não é lucrativo, né? Eu me lembro muito quando eu leio comentários a respeito da bilheteria do filme, daquele meme, né, do cara estourando champanhe e comemorando lá na terceira posição, porque o resultado do filme não está sendo gigantesco, digamos assim, apesar de ser muito bem sucedido para sua produtora, né, que é a A24. Então eu entendo essa comemoração, mas muitas pessoas, né, menosprezaram outros filmes que fizeram muito mais dinheiro
e agora estão aclamando o Marty Supreme, parece que só para colocar o Timothée Chalamet numa posição de mais destaque. Óbvio que ele merece, ele é um dos grandes atores aí de todos os tempos, ele tá com 3 indicações já ao Oscar, que eu não sei, mas eu acho que empatou com o recordista, né, de indicações ao Oscar com a idade que ele tem, então claramente ele não precisa, né, dessas comemorações desnecessárias com um filme que acabou de bater 100 milhões de dólares, que é uma bilheteria menor do que a bilheteria de Anaconda, e Anaconda teve um orçamento muito menor, então o filme seria considerado um sucesso maior, mas ninguém praticamente está falando isso. Agora falando de um desastre completo, o filme Destruição Final, o segundo filme, que por algum motivo ele se chama Greenland ou Groenlândia, né, na versão em inglês. O filme custou 90 milhões de dólares, isso mesmo, 90, e ele tá com somente 18 milhões. Então mesmo que o filme tenha, né, faça um sucesso gigantesco no mercado internacional, não vai conseguir reverter esses números, então, né, é difícil imaginar por que eles fizeram uma sequência do primeiro filme, a menos que tenha alguma coisa aí por trás. E já que eu falei de Anaconda, vamos continuar atualizando aqui, né, o quadrinho de Anaconda. O filme custou 45 milhões e está com 128 milhões de dólares, então agora ele praticamente se pagou 3 vezes, então já dá pra gente dizer que o filme tá trazendo um lucro, né, pro estúdio, e eu imagino que como é uma comédia, tá muito difícil de sair filme bom de comédia, eu acho que eles vão fazer, né, pelo menos eu espero, que eles façam mais filmes e tragam novamente o Selton Mello. O filme David ou Davi chegou a 80 milhões de dólares, só por isso que eu coloquei, que eu achei uma marca interessante. É um filme da Angel Studios, nesse quadrinho tem todos os filmes da Angel Studios, se vocês quiserem dar uma olhada. O filme do Hugh Jackman, Song Sung Blue, fez 51 milhões com orçamento de 40 milhões, então mais um filme que fracassou, né, nesse gênero de biografias musicais. O Five Nights at Freddy's trouxe somente 1 milhão de dólares, então tô mantendo aqui só porque o filme cresceu um pouquinho, caso você seja muito fã da franquia. O filme continua crescendo, mas agora ele já tá se arrastando ali, igual os monstrinhos ali do filme. E o Bob Esponja teve uma evolução considerável, foi para 153 milhões com orçamento de 64. Então se a gente considerar 2,5 vezes, 3 vezes o suficiente ali para um filme se tornar lucrativo, eu imagino que esse filme tenha tido um resultado minimamente satisfatório e agora muitas crianças vão querer assistir na Paramount Plus. E falando agora do final de semana passado, aqui no Brasil, a Empregada fez 10,7 milhões, então a Empregada tá na liderança. Avatar 3 com 7,6 milhões de reais, Zootopia 2 5,7, Agente Secreto 3,7 e Davi 2,2. Então, tanto Agente Secreto quanto Davi voltaram pro top 5 depois de algumas semanas fora. O top 5 geral no Brasil mudou também, né, para os filmes lançados em 2025. Lilo e Stitch, Como Treinar o Seu Dragão, a Zootopia 2 assumiu a 3ª posição, Avatar 3 assumiu a 4ª posição e Minecraft caiu para a 5ª posição. E nos Estados Unidos e no mundo, o cenário continua basicamente o mesmo. Nos Estados Unidos, Minecraft, Lilo e Stitch, Zootopia 2, Avatar 3 e Superman. E no top 5 mundial, Nitsa 2, Zootopia 2, Avatar 3, Lilo e Stitch e Minecraft. Então, 4 filmes aí bilionários dentro de 2025. Os estúdios não adianta citar porque o ano fecha, né, do primeiro ao último dia, então nas últimas semanas o valor dos estúdios continuou o mesmo, a Disney tomou a liderança no final do ano, a Warner na 2ª posição, a Universal na 3ª e assim por diante. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do resultado do final de semana, da estreia do novo filme do Chris Pratt. Vocês acham, né, que o Chris Pratt meio que já deu o que tinha que dar, né? Porque muitos filmes estão sendo bem repetitivos, né, com o ator, pelo menos em termos de atuação. Novamente, digam aqui nos comentários, não deixem de dar uma olhadinha lá no NordVPN, que com certeza vocês não vão se arrepender, o link tá aqui na descrição. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.